Neste vídeo, nós vamos trabalhar um pouco sobre ângulos. O ângulo é uma região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. O que eu quero dizer com isso? Desenho aqui, ó. A semirreta ela tem extremidade, ela tem começo, mas ela não tem fim. Ou seja, ela prolonga para cá e prolonga para cá. Também a gente pode falar em ângulo entre dois segmentos de reta, sem problema nenhum. Mas é importante você perceber que toda vez que duas semirretas se cruzam em um ponto, na origem, enfim, ele vai formar duas regiões angulares, a região interna e a região externa. Esse conceito de região interna e região externa não está muito bem definido, tá? Mas sempre que a gente pensa em um ângulo, a gente tem um outro ângulo junto, amarrado, tá? Nesse ângulo que eu desenhei, o vértice é o A, certo? Os lados são as semirretas AB e AC. E o ângulo eu posso chamar de BAC ou de CAB, tá? O mais importante é que o vértice esteja no meio com esse acento circunflexo, ok? A unidade de medida. Bom, a gente usa o grau para medir o ângulo, né? Você tem que observar o seguinte, que esse espaço ele é medido em giro. Ou seja, qual é o tamanho desse giro? O tamanho dessa abertura. Então, para que eu possa medir um giro, eu pego uma volta completa, 360 graus, e divido em 360 partes. Então, pego uma volta completa e divide em 360 partes. Cada pedacinho é 1 grau, tá? O instrumento de medida que a gente usa é o transferidor, certo? Essa reguinha que eu vou mostrar para vocês agora. Mas o enfoque não é a gente medir o ângulo com o transferidor, é a gente trabalhar em cima das propriedades dos ângulos. Existem outras unidades de medidas para os ângulos, como por exemplo o radiano, o grado, mas a gente vai trabalhar em graus, tá? E eu vou classificar os ângulos de acordo com as suas medidas. Uma volta completa é um giro, então o ângulo de giro mede 360 graus. Ou eu posso chamar de ângulo nulo, que é o ângulo entre duas semirretas que são coincidentes, ou seja, que estão na mesma direção, exatamente no mesmo lugar. Tá? Então, por fora eu conto 360 graus, por dentro eu conto 0 graus. Se eu dividir o ângulo ao meio, a volta ao meio, eu vou ter um ângulo raso. O ângulo raso mede 180 graus. O ângulo reto é a metade do ângulo raso, mede 90 graus. Esse ângulo reto ele é importante porque ele aparece nas construções e nos desenhos em geral, né? Tanto é que ele tem um símbolo próprio. Pode ser a caixinha sem o pontinho dentro ou a caixinha com o pontinho dentro. Quando tem esse desenho, automaticamente o ângulo é reto. O ângulo agudo é menor que 90 graus. Eu fiz aqui a marcação do 90 para você perceber que essa abertura é menor que 90. E o ângulo obtuso é a medida entre 90 e 180, ou seja, é maior que 90 graus e é menor que meia volta, certo? E por fim, o ângulo côncavo, que tem a medida entre 180 e 360, ou seja, ultrapassa meia volta, mas não ultrapassa uma volta completa. Tá? Ângulo côncavo, medida entre 180 e 360, certo? Então é isso, nós nos encontramos aí no próximo vídeo.